Olá, brasileiro! Você quer ir para Portugal e precisa de dados reais e atualizados sobre vagas, oportunidades, salários? Então fique comigo aí que depois da vinheta eu vou trazer informações fresquinhas para você. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. O cenário de hoje é o Castelo de Marvão, que fica no Alentejo, no Concelho de Marvão, distrito de Porto Alegre. Ele fica no alto da serra e tem uma vista privilegiada, muito próximo da Espanha. E ele teve muita importância por isso, para as guerras, porque é possível ver o exército espanhol chegando. Mas hoje é diferente, Hoje você tem vistas belíssimas ali de cima e vale muito a pena visitar. E o dia de hoje, que é o dia que o vídeo está sendo gravado, é o dia de Portugal. E tem tudo a ver com o assunto de hoje. Recentemente eu fiz esse vídeo aqui sobre o trabalho em Portugal e algumas pessoas me pediam para falar sobre as vagas, os salários. Então eu preparei um material exatamente sobre essas vagas, as oportunidades, perspectivas, algumas dicas importantes, informações para você que quer mudar aí com sua dupla cidadania para Portugal. E todo mundo sabe que o desemprego está em alta, Quer dizer, as taxas estão elevadas no mundo inteiro e Portugal não é diferente. Mas obviamente que aqui a taxa, pelo menos assim, em relação a boa parte da Europa, está muito abaixo. Por exemplo, Portugal está com 7% aí de desemprego, taxa de desemprego. A Espanha, que é aqui do lado, está com 15%. Então, Portugal, muito embora esteja sofrendo aí esse momento, também, como o resto do mundo, mas talvez num grau menor. E mesmo com as taxas elevadas, não quer dizer que não tem vagas de emprego, O que acontece é que você tem menos contratações, mas as contratações continuam, nada parou, Então, assim, às vezes a gente vê as pessoas perguntando, mas está contratando, como é que está isso? Não está tudo parado. Está num ritmo menor, obviamente, mas as vagas, as contratações acontecem normalmente. Inclusive, assim, para o momento que a gente está vivendo, até que você tem bastante oferta. Eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo, porque eu fiz uma pesquisa exatamente em relação às vagas, os salários, e eu vou poder trazer alguma coisa mais concreta para você. Lógico que há outras questões relacionadas ao desemprego. Por exemplo, vagas específicas, aqui, por exemplo, o português sai da faculdade, da universidade, e de repente ele não consegue uma vaga na área dele. Às vezes fica mais de ano para conseguir. Então muitos acabam ficando, vamos dizer assim, tentando conseguir a vaga dentro da sua área, e isso acaba inflando um pouco esse desemprego, porque as pessoas, é um desemprego, vamos dizer assim, não diria voluntário, obviamente não é, mas é um desemprego em que a pessoa quer buscar a função dela, ela não quer trabalhar em qualquer coisa. Então isso acaba contribuindo também para esse número. Tanto que muitos portugueses acabam migrando, Eles buscam fora as vagas que de repente não conseguem aqui, seja em relação a vagas, que não conseguem, ou salário mesmo. Isso acontece também porque em outros países eles acabam recebendo mais. Então, o salário mínimo aqui, por exemplo, é 685 euros. Aqui do lado, na Espanha, 1.050. Então, muitos portugueses acabam saindo do país, indo morar em outros países, exatamente por uma questão de salário e outros motivos também. Às vezes, um país que tem uma vida noturna mais animada, ou mesmo para ter essa parte, vamos dizer assim, essa aventura, que os jovens gostam, especialmente. Então, sai da universidade recém-formado e quer desbravar um pouquinho, não quer ficar parado no mesmo lugar. Então, isso é um motivo. E acho que esse motivo não é só por conta do salário, exatamente porque lá fora também, muito embora o salário seja maior, mas o custo de vida é maior também. Então, acaba compensando aí, A diferença não é tão grande. E quando a gente pensa em migração, a gente pensa logo em saída do continente, Porque para a gente, o emigrar acaba sendo ir para a Europa, ou para os Estados Unidos, então você de fato tem uma distância aí, Aqui não, o imigrante português, ele acaba indo para a Europa, a maioria, pelo menos, e está tudo muito perto, Além disso, ele não tem a barreira, não tem a necessidade de ter um visto, por exemplo. Então, ele consegue morar em qualquer país da Europa, ou pelo menos da União Europeia, sem precisar de muita coisa, porque ele já tem essa autorização. É como se fosse
um único país, um paizão, vamos dizer assim, e ele vai transitando entre as cidades, vamos dizer. Muitos vão para a Espanha, vão para a França, vários vão para mais de um país, né? Vão tentando aí, vão buscando oportunidades ou mesmo viver uma experiência diferente, né? Então, para a gente o que parece muito complexo, aqui é um pouco mais simples, né? Até pela distância, que é pequena, e por essa facilidade de ter a cidadania europeia, né? E para vocês terem uma ideia do número, cerca de 80 mil portugueses emigram de Portugal para outros países da Europa. Isso todos os anos. Então é um volume realmente significativo. Mas voltando à questão do trabalho, boa parte das vagas que os portugueses não ocupam acabam sendo ocupadas por brasileiros e outros imigrantes, né? Então, por exemplo, a vaga em comércio, serviço em geral, indústria, essas vagas que costumam ser as vagas mais comuns que são ocupadas aí pelos imigrantes de fora de Portugal. E essa informação é tão atual que o presidente da República aqui de Portugal, Marcelo Rebelo, neste Dia de Portugal, ele fez um pronunciamento a respeito do imigrante também e falou da importância do imigrante aqui para Portugal, falando a respeito da baixa natalidade aqui do português, que o imigrante tem ajudado nisso, também que nessa crise, se não fosse o imigrante, provavelmente a construção civil teria parado. Falou também da importância que o imigrante tem e que deve ser dada para o imigrante aqui no país, que eles têm que dar mais atenção. E de fato, assim, o imigrante parou de ser visto como um problema, mas sim como uma oportunidade, né? Porque a gente de fato tem ajudado o país a se desenvolver. Porque boa parte das vagas, além das vagas que são vagas mais técnicas, né, que nós ocupamos, tem também as vagas que boa parte dos portugueses não ocupam e eles precisam, né? Além do que é a questão da natalidade, né? Quer dizer, a gente contribui nisso também, porque nós temos muito mais filhos e a população é mais jovem. Vou colocar aqui na descrição o link dessa reportagem e vou colocar uma outra também, que é um pouco mais antiga, mas que reforça o que eu estou falando. Quer dizer, uma entrevista do Pedro Bial ao presidente Marcelo Rebelo, na Globo, né? E ele fala a respeito exatamente dessa importância do imigrante e fala muito positivamente, especialmente do brasileiro, né? Então, a gente vê que mudou muito a visão do que se tinha no passado. Ainda existem resquícios, mas assim, a visão do brasileiro já é outra aqui, de fato, né? Pelo menos na sua maioria. E essa fala dele a respeito da natalidade é um fato, né? Cada vez menos crianças nascem, cada vez a população está mais envelhecida. Então, nós ajudamos nisso e, de certa forma, a gente se ajuda, mas ajuda o país também, né? Eu vou colocar também na descrição aqui um link de uma outra reportagem bem interessante que fala exatamente disso. Então, quer dizer, cada vez mais a gente vê notícias positivas e isso para a gente é muito bom. E apesar desse tipo de trabalho citado pelo presidente ser o mais comum e o mais afetado, né, nesse momento que a gente está vivendo, especialmente essa área da construção civil, mas existem vagas específicas, mais especializadas, né, como profissionais de TI, os engenheiros, né, profissionais de marketing voltados a turismo, entre outras. E nós no Brasil, nós exportamos muitos bons profissionais, né, não só para Portugal, mas para o resto da Europa, eu diria até o resto do mundo. Então, na verdade, a gente está ocupando vagas no mundo inteiro. Outro dia eu vi, inclusive, eu vou colocar aqui na descrição também, uma ideia de um brasileiro. Ele estava tentando uma vaga, não lembro se era na Inglaterra, não lembro o país, mas ele fez um currículo super interessante que ele coloca uma foto dele e de repente ele coloca ele falando, né, um QR Code, e ele vai falando ali, aparece a imagem estática e o celular com ele falando. Sim, nós somos muito criativos, né? Então essa parte de tecnologia e inovação, nós preenchemos muitas vagas aqui e no mundo todo. E não é difícil encontrar várias manchetes aí falando a respeito de cargos, de altos cargos aí, executivos que nós ocupamos, né, no mundo inteiro. Então, em grandes empresas multinacionais. Então não é, obviamente, só o trabalho mais básico, né, que é o que a gente escuta aí fora, né? Normalmente a maioria dos brasileiros que não vem com algum preparo, ocupam essas vagas, sem dúvida, mas tem muitos profissionais qualificados que acabam participando de processos seletivos aí, grandes, aí, de grandes empresas e sobressaindo.
Quando eu vejo nas redes sociais as pessoas perguntando sobre vagas aqui, isso é muito comum, basta abrir qualquer rede social e olhar nos grupos, né? Normalmente tem muitas respostas assim de brasileiros que moram aqui dizendo que não estão contratando, que está sem vaga, que não é o momento para vir, mas existem muitas vagas assim. Vou mostrar algumas, quer dizer, um exemplo, uma amostragem pequena que eu estou trazendo, mas existem muitas. Vou colocar até na descrição aí o link de vários sites que tem, né? Mas o que acontece é que pode ser, obviamente, uma preocupação, né? Que aquela pessoa talvez não tenha preparo, vai ocupar as vagas, vamos dizer, de base, e talvez não venha com uma reserva, por exemplo, eu sempre sinto aqui, né, que tem que ter uma reserva, não dá para vir assim na doida, precisa de fato ter uma reserva aí por um bom tempo até conseguir uma vaga, mas também as pessoas vão desestimulando, né? Não sei se é a preocupação com o conterrâneo, vamos dizer, né, essa questão da preparação que eu falei, ou pode ser também uma questão de reserva de mercado velada ali, né? Acaba sendo mais uma pessoa para concorrer às vagas. O que eu estou falando às vezes não agrada, né? É possível que eu vou tomar uns dislikes aí, mas faz parte, né? O importante é ser franco, né? Mas o que eu percebo é isso, né? Quer dizer, as pessoas têm essa preocupação ou medo, né, de disputar ou de perder uma vaga com um colega. Quer dizer, então isso acontece bastante. Então quando você pensa aí, de repente, não há vagas, na verdade há vagas, né? Essa informação de que não há vagas eu acho que não reflete bem a realidade, mas lógico, né, numa proporção menor do que a gente tinha há pouco tempo, até em razão desse momento que a gente está vivendo, o mundo inteiro é assim, mas as coisas continuam acontecendo, o mundo não parou, né? Então as empresas continuam contratando e vida que segue. Então não dá para tomar como, vamos dizer assim, super certo o que você vê na internet, né? Sempre acho que é bom pegar mais de uma fonte, buscar informação e olhar, por exemplo, como eu vou colocar as vagas aqui, pesquisar. Realmente existem essas vagas, elas estão sendo preenchidas. Tem vagas que muitas vezes não são preenchidas por conta de formação, por exemplo, ou capacitação. Mas muitas vagas sim. Em resumo, né? Há menos vagas, mais emprego sempre há. Essa é a verdade. Eu vou mostrar agora que o mercado de trabalho continua fluindo, né? Com base nas pesquisas que eu fiz. São vagas para profissionais mais qualificados, menos qualificados, mas são vagas que estão abertas nesse exato momento. Mas claro que eu não pretendo esgotar essa relação, mas eu trouxe uma amostra exatamente para demonstrar que existem várias vagas abertas. Mas eu vou colocar aqui na descrição o link dessas vagas que eu estou citando, cada uma delas, e também de outras que não vai dar tempo, obviamente, mas que vão estar ali na descrição também, caso você queira buscar, né? Tem bastante informação. E como eu já falei aqui em vídeos anteriores, a média de salário de Portugal não varia tanto como no Brasil, né? Então a média aqui é 1.300 euros e essa variação também ela é pequena em relação às regiões, né, salvo algumas exceções, e aos cargos, né? Mas o salário não tem uma variação tão grande como a gente tem no Brasil. E partindo dessa referência indo para a área de turismo, a DHM Hotéis, né, tem uma rede de hotéis, está contratando mais de 100 profissionais para 18 hotéis. 2 deles são recém-inaugurados, então vai precisar de um volume grande de empregados. E envolve empregado de mesa, governante, governanta, né? Também Kids Club, técnico de manutenção e outros cargos, né? E varia o salário aí de 635 euros, que é o salário mínimo aqui, até 1.500 euros, né? A depender do cargo a ser exercido aí nos hotéis. E ainda no turismo, tem a Minor, né? Que é proprietária de mais de 150 hotéis pelo mundo. Está contratando aí 150 pessoas para Portugal, para as regiões ali de Lisboa, Porto, Algarve também, Coimbra, e eles, assim, são vários cargos, né? De cozinheiro, a recepcionista, telefonista, caixa e por aí vai, né? Os salários também são muito próximos dos outros, assim, em relação a hotéis, né? Então vai do salário na faixa de 700 euros aí a 1.500 euros, em média, né? Pode ter salário superior, um pouco menor, mas em média é isso aí. Tem também a Synlab, que é uma rede de laboratórios que atua pela Europa e está abrindo vagas aqui para Portugal.
A maioria das vagas são para técnicos de análises clínicas, né? O salário, em média, gira em torno aí de 1.200 euros. Eles têm outras vagas também, como o controle financeiro, que o salário é bem superior e vai da faixa de 1.800 euros a 2.700 euros. Nessa área também tem a biofarmacêutica, que atua também internacionalmente e que está com várias vagas abertas aí também para Portugal. Já indo para a área da tecnologia, tem a Claranet, que está abrindo aí cerca de 200 vagas, eles estão contratando 200 pessoas até 2022 e muitas dessas vagas são vagas para trabalho remoto. E os salários são salários aí que vão de 1.000 a 2.000 euros, né, em média. Tem a Autovision, que é da Volkswagen. Eles estão contratando mais de 120 profissionais, né? A maior parte é para técnicos, o salário gira em torno de 1.000 euros. Mas tem também outras vagas como gestor de projetos, por exemplo, que o salário vai para 2.000 euros, em média, né? Então é uma empresa grande aí, boa de se trabalhar. E tem outras empresas também como a Vorten. A Vorten é uma empresa que trabalha com eletros, é bem conhecida aqui. E eles têm mais de 100 vagas aí abertas. A maior parte delas são vagas para vendedores, mas tem para outros cargos também. E no caso dos vendedores, por exemplo, parte dos 700 euros o salário. E ainda em relação à loja, tem a Decathlon, que a gente conhece bem no Brasil. Abriu cerca de 66 vagas aí para 14 funções diferentes. Aí tem vendas, logística, operações, os técnicos. E o salário, por exemplo, de venda, né, dos vendedores, parte dos 900 euros até 1.100 euros em média. E além do salário, tem as bonificações, né? Por exemplo, a Decathlon em 2019, ela partilhou parte dos lucros com os empregados. Então aí o pessoal em média recebeu 9% da renda bruta anual no fim do ano. Então assim, é um montante significativo e que acrescenta aí para o salário e torna aí a vaga interessante. E ainda muitas vagas em supermercados. Por exemplo, nós temos o Aldi, o Lidl, o Continente, Pingo Doce, o Mercadona. E pegando o Mercadona, por exemplo, né? Eles estão abrindo bem 9 supermercados em Portugal. E o salário deles é um salário interessante para o mercado, né? Parte dos 900 euros, né? Cerca de 760 bruto aí. Mas logo a partir do primeiro ano eles trabalham com escalão, então a cada aniversário no emprego você tem um aumento. E aí já no primeiro ano você recebe já acima de 1.000 euros. Então é uma vaga bem interessante. Fora que eles têm outros descontos também de consumo, então é legal, assim, é um trabalho que traz uma renda logo de imediato e que acaba sendo bem interessante, né? Por isso tudo. E como são 9 mercados que vão abrir, então são muitas vagas, né? Então isso também é bem interessante, essa oportunidade. E de fato são tantas vagas que se fizesse um vídeo de 24 horas aqui eu não esgotaria, né? Mas eu vou colocar na descrição aí os vários links aí que eu acho que vale a pena pesquisar, fazer uma busca, porque tem muita oportunidade e de repente aí você pode achar alguma coisa para você. Importante, né? Antes de você já chegando em Portugal, já sair procurando um emprego, né? Antes de sair do Brasil, você precisa apostilar seus documentos. Isso inclui os seus certificados e diplomas. E a depender da vaga que você vai concorrer, a sua área de formação, você vai precisar aí do reconhecimento de graus e diplomas. Então é importante ler sobre isso, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso específico, que acho que vai ajudar bastante. Eu vou colocar o link aqui na descrição da DGS, que é a Direção Geral de Ensino Superior. Se você for buscar alguma informação sobre equivalência, né, seja do ensino básico, secundário, ou mesmo do ensino superior. E falando de reconhecimento de algumas profissões, você como cidadão da União Europeia, você tem direito de morar ou trabalhar em qualquer país da União Europeia. E além disso, existe uma carteira profissional europeia, né? E para algumas profissões específicas, né, como enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, agente de imobiliária e guias de montanha. Não sei, eu não conheço nenhum guia de montanha, né? Mas se você for, você tem direito a uma carteira profissional europeia. E vencida essa parte, né, para participar do processo seletivo, o que você deve fazer? Primeira coisa, eu já falei aqui no vídeo sobre trabalho, é passar o seu currículo para o modelo Europass. Não tem jeito, porque é o que o pessoal adota aqui, né? Até para você poder concorrer às vagas. E além disso, né, é bom você fazer uma carta de apresentação,
porque a carta de apresentação é um diferencial. O recrutador ali está olhando além do seu currículo, algo além, né? Então ele vai conhecer você fora do que é trivial ali, da descrição do que você fez ou coisa do tipo. Mas uma carta que acaba demonstrando um pouco, ou fala um pouco de como você é, como profissional. Eu acho bem importante. Mas a dica é fazer uma carta personalizada para a empresa que você está concorrendo, né, a vaga. Porque se você pegar uma da internet, que eu não recomendo, provavelmente ele vai ler outras com o mesmo padrão, né, e você não vai se diferenciar. Então é importante você se preparar, né, assim, pegar, estudar um pouco a empresa e fazer uma carta personalizada, talvez bem em cima do que eles estão procurando, e em cima do que você tem de competência, obviamente, né. E outra coisa, né? Você está buscando vaga, mas não deixa de fazer a candidatura espontânea. Falei disso também no vídeo lá sobre o trabalho. Porque a candidatura espontânea, ela é um diferencial, né? O profissional acaba se sobressaindo aos demais, dá um passo adiante em relação aos outros candidatos e demonstra o seu interesse, né? Não é só a empresa que está abrindo a vaga ali buscando um cargo, um profissional, mas sim você demonstrando que tem interesse em trabalhar ali. Então isso é bem interessante. E mais do que isso, né? Muitas empresas nem chegam a anunciar para determinadas vagas, não colocam anúncio. Elas preenchem essas vagas com candidatos que mandaram essa candidatura espontânea. Muitas vezes nem chega a precisar mandar para fora. Eles preferem já pegar um banco, né, de dados que eles têm ali, de candidatos. E quando você faz essa candidatura, obviamente, você tem muito mais chance do que os outros. E uma dica que eu vou dar agora, que você não vai ver por aí, mas quando você começar a buscar essas vagas, você vai mandar N currículos, você tem que se organizar. Então, assim, o que eu sugiro, né? Faça uma planilha, coloque ali as empresas, do que se trata, as vagas, o que você mandou, a data que você mandou, que você se candidatou. Deixe tudo separado. Seja a vaga, a candidatura espontânea, seja uma vaga que você está respondendo. Por quê? Na hora da entrevista você já sabe do que se trata, não vai chegar lá perdido, sem saber o currículo para quem você mandou, deixou de mandar. E se você puder fazer uma pasta também para ir alocando isso no computador, facilita depois para buscar também, né? Às vezes você faz um resumo ali da empresa, sobre o que se trata a empresa, isso já facilita bastante a sua vida. E outra dica importante, os maiores salários estão nas empresas multinacionais, né? Quanto mais empregados, maior o salário. Então, quando você for começar a fazer uma relação aí das empresas que você vai mandar o seu currículo, no formato Europass, comece pelas empresas grandes. Busque ali a quantidade de empregados e vai dali para as menores, porque facilita bastante e a chance aumenta também de você conseguir um salário melhor. E falando em remuneração, né? Aí a gente lembra logo do pessoal da TI, porque aqui em Portugal, muito embora essas contratações de forma geral tenham reduzido, né? Mas a TI está sempre contratando. Sempre está precisando de mais profissionais de TI. E ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo. Então, o profissional de TI, além de ser bem remunerado, ele tem mais oportunidades, né? De tá conseguindo emprego aqui. Além disso, né? Quem não tem uma cidadania europeia, por exemplo, não possa começar já trabalhando diretamente, sem precisar de muita coisa, e é da TI, quer dizer, tem o Tech Visa, tem o Startup Visa, então tem emprego, né? Assim, o pessoal da TI realmente não tem tanta dificuldade para conseguir vaga. Inclusive remota, né? Trabalho remoto. Então vale a pena aí se organizar, né? Lógico, se preparar, se planejar, sempre falo disso. E se candidatar às vagas, porque tem vaga. Isso aí tem mesmo, especialmente na TI. E uma ótima dica para você que é da TI, em setembro, 23 de setembro precisamente, vai ter uma feira de recrutamento aqui, chama Tech Jobs. É online, né, e é gratuita, então você pode se inscrever, não precisa estar em Portugal, você consegue, inclusive do Brasil, se inscrever. E é oportunidade aí de fazer um network, vão ter várias empresas, né, que vão lançando as vagas e recrutando profissionais de TI. Além disso, universidade. Então, assim, é uma grande oportunidade aí para você já estar se inserindo aí no mercado de trabalho. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Quem sabe você aí, de repente, já
consegue uma vaga antes de sair do Brasil, chega aqui já empregado. E eu falei no vídeo anterior também sobre formações específicas, né? Que nem sempre você chega aqui e já consegue uma vaga direto. Às vezes, para as funções que aparentemente são mais básicas, por exemplo, em pegar de mesa que é garçom, existe um treinamento específico, uma qualificação. Então você simplesmente não pode chegar e ir ocupando. Normalmente não se consegue chegar e ir ocupando. As empresas pedem uma qualificação. Então você vai fazer um curso de qualificação de empregado de mesa, de garçom. E existe o IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, que você pode tanto se fazer uma qualificação como se candidatar às vagas também, porque ali as empresas colocam também as suas necessidades e de repente você aí se qualifique e já sai também com uma vaga, quem sabe. E além do IFP, existem dezenas de empresas de formação, qualificação. E não é só para as vagas básicas. Diretor administrativo, por exemplo, ou financeiro, existem formações específicas também de qualificação específica. E também outras mais básicas. Então, vale a pena buscar, são muitos sites, né, que fazem esse tipo de trabalho. E normalmente as empresas vão pedir para você, né? Então, se você tem alguma qualificação específica para o cargo que você está se candidatando. Então, acho que vale a pena dar uma pesquisada antes de chegar e já sair se candidatando. E pesquisar de fato se você vai precisar de uma qualificação para essa área. E se você conseguir a vaga, né, você vai obter o NIS, que é o documento da Segurança Social daqui, que é um documento importantíssimo, né? E se você não conseguir na vaga, né, tem outras opções, como o trabalhador independente, eu falei disso no vídeo passado também. Inclusive é mais fácil conseguir uma vaga de emprego quando você já tem esse documento. Mas isso em relação às empresas pequenas e médias, né? As empresas grandes, normalmente, eles não fazem muito essa diferenciação, até porque eles abrem o NIS, né? A empresa abre o NIS para você. Mas por isso também que eu falo de se candidatar às empresas maiores, porque você não precisa se preocupar com isso também. Muitas pessoas vêm, abrem, por exemplo, uma atividade, né, como trabalhador independente, exatamente para ter um NIS. E aí, se você conseguir a vaga antes, você não precisa se preocupar com isso. Falando na segurança social, né, a gente pensa logo que o trabalhador estrangeiro não tem muito valor, né? E muita gente fala, entre português e brasileiro, eu vou preferir português. Provavelmente, né? Nas vagas, sim. Agora, é o que eu falei, tem muito profissional qualificado, tem também aquelas vagas que não são preenchidas pelos portugueses, e a segurança social, ela tem dado cada vez mais atenção ao estrangeiro, tá? Então, o imigrante, na verdade, ele tem muito valor para a segurança social, até porque as contas estão desequilibradas. Vou colocar na descrição também um link sobre isso. São várias matérias, sempre sai matéria sobre isso. Vou colocar uma dessas matérias para você ver que realmente há a necessidade do imigrante. E aí a segurança social representa bem isso. E por fim, né, as pessoas sempre perguntam como está a perspectiva de futuro para Portugal, né? E nesse dia de Portugal, o discurso do presidente, ele falou, Portugal é um país de futuro. E de fato eu acredito nele e acredito nisso, porque a gente vê que cada vez mais o investimento na inovação, né, na tecnologia aqui em Portugal está muito forte. Portugal tem crescido bastante. Os países aí fora, muitos já têm, vamos dizer assim, já atingiram um nível bem elevado. Portugal, como está, ainda tem muito espaço para crescer. Acho que vai surpreender ainda. Então é um bom país para se viver, sem dúvida. E volta e meia a gente escuta aí o pessoal perguntando sobre Portugal, se de fato tem risco, se está em risco por ser um país menor e tal. Eu penso o seguinte, assim, Portugal, por fazer parte da União Europeia, a gente vê que existe, obviamente, a preocupação da Europa com os países, com todos os países da União, né? Então, recentemente, Portugal recebeu mais 64 milhões, né, de euros, exatamente para cuidar dessa parte, desse momento que a gente está vivendo, das pequenas e médias empresas, né, que sofreram bastante impacto. Então, assim, Portugal não fica na mão, é isso. Então, não vejo esse risco que as pessoas falam. E eu acredito que Portugal depende mesmo do imigrante. Você vê nessa fala do presidente, não é à toa, porque eu particularmente, eu trabalhei mais de 20 anos na Previdência, né? E eu sei como que fica a questão do equilíbrio, né? A gente, quando o país já tem uma população mais envelhecida, você tem poucas pessoas contribuindo, nesse sistema pelo menos, poucas pessoas contribuindo para muitos idosos, né, recebendo benefício. E existe um achatamento disso.
Então, quando a gente vê ele falar e defender o imigrante, é exatamente isso. Portugal precisa do imigrante. Então, assim, as pessoas se preocupam, será que eu vou ser bem recebido? Verdade, assim, você vai ser muito necessário. Essa é a verdade. Porque se não tiver imigrante, realmente Portugal não vai ter futuro. Porque já não nascem muitas pessoas, né? Assim, muitos portugueses, né? A natalidade é baixíssima. Então, imigrante, sem dúvida, que vai ser muito necessário. E que eu acredito que o imigrante vai fazer muita diferença no país. E na sua opinião, de onde você acha que vem o maior número de imigrantes de Portugal? Eu vou deixar essa resposta aí para você, tá? Mas vou colocar na descrição aqui um relatório sobre imigração em Portugal também. E aí você vai descobrir, se você não souber ou não quiser chutar, você vai descobrir de onde vem o maior número de imigrantes de Portugal. Então, resumindo aqui, né? Nós falamos sobre empregos, vagas, oportunidades, perspectivas e muitas dicas. E eu espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então, se você gostou, curta, compartilhe com as pessoas que de repente podem precisar dessa informação. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para os próximos vídeos, faça um comentário ali, comente que eu vou responder tudo com muito gosto. Agradeço aí pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.